Depois da revelação bombástica de que a Kiga era o tempo todo o demônio da morte, nesse capítulo nós descobrimos um pouco mais sobre as suas habilidades e como foi que ela conseguiu pokémons tão poderosos como o demônio da queda. Ou seja, ela deve ter várias cartas na manga bem interessantes, sendo que uma delas pode ser alguém que era muito próxima do Denji. E olha, vai ser muito triste se isso for verdade e ele tiver que enfrentá-la no futuro. Bom, essa é uma das teorias que eu vou trazer ao longo desse vídeo e se você quiser entender isso melhor, então fique comigo nesse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 199 de Chainsaw Man. Se você puder me ajudar a continuar com o meu trabalho no canal, você pode se tornar membro por apenas R$ 2,99 por mês. E claro, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas se você não puder, você já me ajuda se inscrevendo, comentando, deixando seu like nesse vídeo ou comprando os mangás de Chainsaw Man pelo meu link na Amazon. No capítulo passado, a verdadeira Kiga falou que se a morte ainda tivesse algum sentimento pela humanidade, ela deveria morrer naquela hora. Em resposta, a morte levantou seu vestido e mostrou que estava com um buraco no abdômen porque havia retirado todos os seus órgãos internos e mesmo assim não conseguiu morrer. Dando continuidade ao capítulo passado, a Queda chegou a avisar que eles estavam vendo a calcinha dela. Ela rapidinho abaixou o vestido, mas logo emendou uma fala bem importante. Mesmo que ela morresse, outro demônio da morte nasceria em seu lugar. E mais, se esse novo demônio não gostar da humanidade como ela gosta, o extermínio dos humanos seria imediato. Exterminar a humanidade é algo que faz muito sentido em várias obras, mas não muito em Chainsaw Man, porque os demônios se fortalecem a partir do medo das pessoas. Eu não gosto de ser repetitiva, mas isso é um assunto que voltou nesse capítulo. Pra mim, não faz sentido que a morte queira exterminar a humanidade, porque ela mesma se enfraqueceria se as pessoas morressem. Afinal, como eu disse, os demônios se fortalecem a partir do medo das pessoas. Se não existirem pessoas, o medo vai vir da onde? Só dos demônios? O Chainsaw Man é um demônio temido pelos demônios, mas nem todos são assim. Ou vocês acham que algum demônio tem medo do demônio do tomate? Então, na minha cabeça, o que faz muito mais sentido é que a humanidade seja subjugada pelos demônios, já que os humanos continuariam existindo e ao serem escravizados, eles terão muito mais medo dos demônios e logo os demônios ficarão mais fortes. Mas enfim, basicamente o que a morte disse é que se ela morrer e surgir um novo demônio da morte, a humanidade corre o risco de ser extinta, já que é bem capaz que ele não goste da humanidade como ela. E pra ela, isso não é um cenário interessante. E isso é uma coisa que eu já tinha comentado com vocês no último review, quando eu disse que a morte parecia gostar da humanidade. E parece que a morte não mentiu quando disse pro Yoshida que ela gosta de saborear as coisas, aproveitar a comida, pessoas e experiências. E quando a morte conversou com a Nayuta sobre a profecia de Nostradamus e que caso se concretize, isso marcaria o fim da Era dos Humanos e o início da Era dos Demônios, a própria morte deixou claro que não queria isso. Até porque, sem os humanos, não vai existir mais pizza e comida chinesa. Pode até não ser isso, mas, em tese, tá parecendo que a morte realmente tem a intenção de querer impedir a profecia de Nostradamus. O problema é que, aparentemente, ela não consegue fazer nada com relação a isso. Ainda que ela tenha relação direta com a profecia, me parece que ela é incapaz de impedir que ela se realize, pelo menos em tese. E por que eu tô dizendo isso? Bom, o Chainsaw Man fake falou pra morte: ah, é simples, é só você não destruir a humanidade, ficar vivendo aí na paz pra sempre e não faz nada. E aí tudo vai se resolver. A morte explicou que não é bem assim porque, por algum motivo, o medo de morrer dos humanos vai chegar no ápice no dia que está por vir. E aí fica subentendido que esse dia será o dia em que a profecia de Nostradamus vai se concretizar. E quando chegar esse momento, o demônio da morte vai despertar de qualquer forma, ainda que esteja em sono profundo, e nessa hora o seu poder será ativado. Aqui tem um pequeno parênteses. Eu era criança em 99 e eu lembro que a gente vivia numa constante ameaça de fim do mundo, porque rolava tanto essa história de profecias de Nostradamus, como também o bug do milênio. Aí ficavam passando umas reportagens apocalípticas no Fantástico, né, com aquela voz do Cid Moreira, e nossa, eu morria de medo dessa merda. Eu achava que ia rolar o apocalipse na virada de 2000. E eu lembro que eu pensava assim: será que eu vou morrer? Poxa, mas
isso não é justo, eu sou apenas uma criança. Então, lembrando da minha infância, eu acho que faz sentido quando a morte disse que, por algum motivo, o medo de morrer dos humanos vai chegar no auge no dia em que a profecia de Nostradamus se concretizar. E na vida real, essa ameaça realmente existia em 99. E em Chainsaw Man existe um cenário parecido, porque esse lance da profecia de Nostradamus já foi divulgado na televisão, e tem pessoas que acreditam que a profecia vai se realizar e outras acham que é balela. Bom, a verdadeira Kiga trouxe uma outra alternativa. Para evitar esse cenário catastrófico, era só o Chainsaw Man comer o demônio da morte, já que assim o conceito da morte iria desaparecer e todo mundo seria salvo. Aí eu achei engraçado a Fome dizendo: "Ei, Chainsaw Man, abre aí o bocão." Tipo, coitada, ela mal sabia ela que esse nem é o Chainsaw Man verdadeiro. Bom, eu também já expliquei essa questão em reviews anteriores, mas vamos lá. Por que é uma bosta se o Chainsaw Man devorar a morte? Em resumo, porque isso acabaria subvertendo o ciclo da vida como um todo, tanto dos seres humanos como também dos animais, das plantas. Enfim, sem a morte, as coisas perderiam o seu equilíbrio natural. Por exemplo, sem a morte, o corpo humano vai continuar envelhecendo e se degradando constantemente, e com o tempo, as funções biológicas entrariam em colapso. Ou seja, as pessoas chegariam num estado de decadência total, mas nunca poderiam morrer. Outro exemplo, pensem numa pessoa que sofreu um acidente horrível e perdeu a cabeça ou metade do corpo. Se a morte não existir mais no mundo, essa pessoa seria condenada a continuar vivendo em sofrimento sem ter a possibilidade de morrer. Ou seja, a ausência da morte transformaria o mundo num lugar de sofrimento eterno. Pelo menos é assim que eu enxergo. Por isso eu acho uma bosta essa ideia do Chainsaw Man devorar a morte, apagando o seu conceito. Então, ainda bem que a morte não concordou com essa ideia da Fome. O problema foi a alternativa que ela trouxe, né? A morte disse que se a Fome e o Chainsaw Man Fake cooperassem com ela, poderia existir uma chance da humanidade não ser extinta. Na hora, os dois concordaram e o Fake pediu a morte pra soltá-los. Foi aí que ela disse que isso não seria possível, já que ela comeria os dois. É lógico que ambos ficaram em choque com essa notícia, porque, né, serem devorados pela morte não era algo que estava exatamente no plano deles, né? Nem no de ninguém. Aí a Queda entregou garfo e faca pra morte. Alguns corvos apareceram ficando ali por perto, e é lógico que tinha que ter uma bizarrice a mais, senão não seria o Fujimoto, né? A gente viu a morte cortando a pele da Kiga, que gritou de dor, e em seguida foi a vez do Chainsaw Man Fake gritar de dor. E aí, basicamente, a morte comeu a Kiga e o Fake vivos e ainda deixou os restos pros corvos comerem. E eles fizeram a festa naquele prato. Galera, corvos são animais que frequentemente estão associados a mau presságio e, de acordo com o simbolismo, também guardam ligação com a morte, sendo que eles podem ser mensageiros da morte. Então faz muito sentido que o demônio da morte seja acompanhada de vários corvos, né? E se alguém tiver tempo de fazer uma nova leitura da parte 2, vai perceber que os corvos já apareceram várias vezes no mangá. Talvez já até exista uma ligação dos corvos com a morte desde a parte 1, uma vez que os corvos apareceram no cemitério quando o Denji derrotou a Makima. Já na parte 2, os corvos apareceram, por exemplo, quando a Yuko fez um contrato com o demônio da justiça, mas que na real pode ter sido com o demônio do fogo, e também quando a Yoru tentou transformar o Denji em arma pela primeira vez. Ou seja, provavelmente, assim como a Makima, a morte já estava ciente de muita coisa que estava acontecendo na parte 2. Agora, uma cena interessante é quando Denji e Nayuta estavam voltando para casa, logo antes de encontrarem a casa queimada, o Denji pisou em um corvo e na mente dele, esse corvo se materializou no Potita. Será que isso tem algum significado oculto? Será que isso indica que o Denji vai mesmo derrotar a morte? Além dos corvos, um detalhe que às vezes passa batido é que 2 pokémons da morte têm no design elementos de ave, que é o Demônio da Queda, que tem asas sem penas, e o Guione, o demônio da guilhotina, que tem formato de ave. Agora, pode não ter absolutamente nada a ver, mas não custa lembrar que a verdadeira forma da Yoru é uma ave. E eu já comentei com vocês que morte e guerra são conceitos que guardam muita afinidade, né? Relendo o capítulo 131, me parece que a morte acredita que o demônio da guerra pode ser a chave para impedir a profecia de Nostradamus. Agora, provavelmente, qualquer coisa que o demônio da morte faça para impedir a profecia terá consequências catastróficas. Na verdade,
qualquer um desses cenários, por si só, já deve ser bem catastrófico. Então, sinceramente, eu não sei o que seria pior. Bom, a Queda quis saber se a comida estava boa e a Morte respondeu que não estava muito não. Pelo visto, a Queda esqueceu de colocar tempero e a comida ficou com gosto de gororoba. Mas o mais engraçado é a cara de tristeza da Queda quando soube que a sua comida não agradou o paladar da Morte. A Morte tirou de dentro dela a Kiga e o Chainsaw Man Fake em forma de estátua e eles acabaram virando os seus novos pokémons. E é nesse momento em que a Queda traz uma explicação super interessante sobre o poder da Morte. Ela tem o poder de comandar os seres que ela mata. E sabendo disso, isso me fez pensar que a Morte pode ter um grande arsenal de pokémons que são demônios primordiais. Além da Queda, que já tá confirmado que é primordial, a Fome e o Fogo também devem ser primordiais. E tá implícito que o demônio do fogo é um pokémon da Morte quando o Balen comentou que os fiéis da igreja do Chainsaw Man firmaram um contrato com o demônio do fogo, sendo que a Kiga tem uns peões muito úteis. Indo além, considerando que a Morte pode controlar aqueles que ela mata, podendo revivê-los, transformando-os em seus peões, e que uma forma de fazer isso é os devorando, vale lembrar que, assim como a Kiga e o Chainsaw Man Fake, a Nayuta foi servida numa bandeja. No caso, a cabeça dela. Então será que foi a Morte quem matou a Nayuta? A Morte estava presente no restaurante de sushi, não esboçou nenhuma reação quando viu a cabeça da Nayuta sendo servida numa bandeja e continuou comendo sushi normalmente. Inclusive, o sushi servido naquela ocasião talvez fosse partes do corpo da Nayuta, né? E vale lembrar que ela pediu pra Nayuta cooperar com ela pra impedir a profecia, mas ela se recusou. Ou seja, já pensaram se a Nayuta volta como Pokémon da Morte? Eu gostaria que a Nayuta voltasse, mas dessa forma o preço é muito alto, né? E um cenário ainda pior seria se, em algum momento, o Denji tiver que lutar contra a Nayuta, que estaria sob o controle da Morte, né? Agora que ficamos sabendo que a Morte tem o poder de comandar os seres que ela mata, eu me pergunto se ela mentiu quando disse no passado que a sua habilidade era controlar aqueles que estão famintos, fingindo ter uma habilidade que seria típica do demônio da fome, ou se ela realmente é capaz de fazer isso. Bom, a Queda quis entender qual era a necessidade da Morte comer a Fome e o Chainsaw Man Fake vivos, e ela respondeu que carne fresca tem um gosto melhor, então seria um desperdício não se alimentar da forma mais saborosa possível. Aí, a Queda começou a babar o ovo da Morte, exaltando que ela é muito virtuosa e tem consideração até mesmo pela vida dos seres inferiores. Nesse momento, a Morte jogou no chão as estátuas dos demônios devorados e resolveu dar uma de Sun Jin-woo, dizendo: "Ergam-se, demônio da fome e Chainsaw Man Fake." Os dois voltaram à mesma forma de antes, só que a Kiga verdadeira se virou pra Morte e meteu um socão no olho dela. Ambos reclamaram que foram comidos pela Morte, e a gente percebe que, inicialmente, eles não estavam sob o controle da Morte. Só que isso não durou muito tempo. Antes que a Queda decapitasse a Kiga, a Morte ordenou à Fome e ao Chainsaw Man Fake: afundem a humanidade nas profundezas do terror. E imediatamente eles concordaram. E a Kiga, numa espécie de nova versão da Cosmo, ao invés de Halloween, ficou repetindo: salvação, salvação. Por mais que nesse final de capítulo a Morte ordene os dois a afundarem a humanidade nas profundezas do terror, e isso pareça contraditório com o que ela disse no início do capítulo, no sentido de que ela aparenta gostar da humanidade, me parece que a intenção da Morte é causar um caos ainda maior na população, fazendo com que os humanos temam mais a Morte agora do que quando chegar a hora da profecia. Eu tô interpretando essa fala da Morte como uma forma dela tentar evitar a extinção da humanidade. E com base nas informações de capítulos anteriores que eu trouxe nesse vídeo, a impressão que eu tenho é que ela gostaria de evitar que a profecia se concretize, mas em tese não tem nada que ela possa fazer para impedir a profecia, mesmo ela sendo o rei, ou no caso, a rainha do terror. Ou então ela vai aprontar alguma coisa muito bizarra, né? Independente da intenção da Morte, acho que nós podemos pensar numa consequência lógica disso. Se o Chainsaw Man Fake sair tacando o terror, dizendo que é o Chainsaw Man, as pessoas vão ficar com medo do Denji, né? Do Chainsaw Man real. E se a Kiga deixar as pessoas famintas, pode ocorrer uma guerra por comida, o que fortaleceria a Ioro. Enfim, eu não sei mesmo. Esse finalzinho me deixou bem em dúvida, então eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. O que será que a Morte quis dizer com aprofundar a humanidade nas profundezas do terror? Comenta aí. Eu confesso que eu não achei nada demais esse capítulo, foi um capítulo mais normal, então, sinceramente, eu acho que não tem mais muito o que falar. Mas também, né, depois daquele
puta plot twist da Kiga ser o demônio da morte, eu continuo animada. Bom, semana que vem teremos o capítulo 200 e se você curtiu o vídeo, eu te peço pra clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E se você puder, se torne um membro do canal, porque isso vai me ajudar bastante. E vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!